e 2 dias depois, ele foi encontrado, a mais de 2.200 quilômetros de distância, no estado de Rondônia, sem memória, sem sinais de viagem e vestindo roupas impecáveis. Como ele chegou lá? O caso desafiou a lógica, levantou suspeitas de abdução e até deixou um estranho cheiro de enxofre no avião que o trouxe de volta. Um mistério que desafia explicações até hoje. Você já se perguntou o que realmente acontece no céu e no mar? O que está oculto além do que os olhos humanos podem ver? Bem-vindo à Constelação Imaculada, onde os mistérios do cosmos se tornam realidade. Aqui, vamos além da ciência, explorando relatos de encontros com seres de outros mundos, avistamentos que desafiam todas as explicações e teorias que o governo não quer que você saiba. Prepare-se para questionar tudo o que você acredita sobre o universo. A verdade está lá fora, e nós vamos atrás dela. Inscreva-se agora, porque a realidade que você conhece pode nunca mais ser a mesma. Antônio Royuki, um jovem professor de 28 anos, vivia uma vida tranquila em Campinas, São Paulo, Brasil. Conhecido por sua dedicação ao trabalho e pela relação carinhosa com sua esposa, Maria Celeste, ele era parte de uma comunidade que refletia o dinamismo de uma cidade em pleno crescimento nos anos 70. Campinas, uma metrópole do interior paulista, destacava-se por sua relevância econômica e populacional, sendo um centro urbano vibrante e repleto de histórias curiosas. Poucos poderiam imaginar que, em meio à rotina pacífica dessa cidade, um evento inexplicável colocaria Antônio e sua história no radar de um dos maiores mistérios brasileiros. Na manhã do dia 15 de novembro de 1974, Antônio se preparava para realizar uma tarefa simples e corriqueira. Ele saiu de casa dirigindo seu Fusca azul, com destino a uma agência bancária localizada no bairro São Bernardo. Era um dia ensolarado, típico da primavera paulista, e não havia indícios de que algo incomum pudesse acontecer. Ao chegar ao banco, Antônio fez um saque de 320 cruzeiros, um valor significativo para a época, mas nada fora do comum para suas necessidades diárias. Contudo, a tranquilidade dessa rotina foi abruptamente interrompida. Após sair do banco e caminhar em direção ao carro, Antônio começou a sentir uma dor de cabeça intensa e repentina. Ele mal teve tempo de processar o que estava acontecendo antes de tudo escurecer. Antônio desmaiou, e sua figura desapareceu das ruas movimentadas de Campinas sem deixar qualquer vestígio. Quando a noite chegou, sua ausência começou a gerar preocupação em sua esposa e familiares, que não tinham ideia de onde ele poderia estar. Naquele momento, nascia um mistério que, décadas depois, continuaria sem resposta. 2 dias após o desaparecimento de Antônio, em 17 de novembro de 1974, um novo capítulo de mistério começou a ser escrito. Era cedo, por volta das 6 horas da manhã, na pequena cidade de Vilhena, no estado de Rondônia, quando um homem que caminhava pela Avenida Major Amarante avistou uma figura desacordada no chão. Curioso e preocupado, ele se aproximou e percebeu que era um jovem deitado de bruços. Apesar de suas tentativas de acordá-lo, o homem não reagia. A situação chamou a atenção e as autoridades locais foram imediatamente acionadas para lidar com o caso. O então agente distrital, Gilberto Barros de Lima, rapidamente tomou providências. O jovem foi levado ao hospital local, onde recebeu atendimento médico de urgência. Entre os pertences do homem desacordado, os policiais encontraram um número de telefone, o que permitiu sua identificação. Para a surpresa de todos, tratava-se de Antônio Royuki, o professor desaparecido de Campinas. Como ele havia percorrido mais de 2.200 quilômetros em tão pouco tempo, permanecendo ileso e ainda vestindo as mesmas roupas limpas, era algo que ninguém conseguia explicar. No mesmo dia, a família de Antônio foi contatada. Assustados e confusos, eles pegaram um voo para Vilhena, buscando respostas para o mistério que envolvia seu ente querido. Enquanto isso, Antônio, ainda fraco e desorientado, começou a recobrar a consciência. O hospital e as autoridades aguardavam ansiosos para ouvir o que ele teria a dizer. Contudo, as primeiras palavras de Antônio apenas adicionaram mais mistério ao caso.
Ele se lembrava apenas de ter sacado dinheiro no banco e de sentir uma forte dor de cabeça antes de tudo escurecer. Como ele foi parar em Rondônia? Após o reencontro de Antônio com sua família, as perguntas começaram a se acumular. Como ele poderia ter percorrido mais de 2.200 quilômetros em apenas 2 dias sem ter usado meios de transporte convencionais? Naquela época, as estradas que conectavam Campinas a Vilhena eram de terra e extremamente precárias. Mesmo em um veículo terrestre, essa viagem levaria no mínimo 5 dias. Para tornar o mistério ainda mais intrigante, o carro de Antônio foi encontrado estacionado em frente ao Banco de Campinas, exatamente onde ele o havia deixado antes de desaparecer. As roupas que Antônio usava quando foi encontrado eram as mesmas de quando desapareceu e estavam impecavelmente limpas, sem qualquer sinal de poeira ou desgaste que seria esperado em uma viagem tão longa. Além disso, os exames médicos realizados no Hospital de Vilhena não revelaram anormalidades. O eletroencefalograma, que monitora as atividades cerebrais, apresentou resultados absolutamente normais. Os médicos que o atenderam, Dr. Nubor Facuri e Dr. Roberto Moreira, não encontraram nenhuma explicação médica para o ocorrido. As autoridades locais consideraram várias hipóteses iniciais. Primeiro, levantou-se a possibilidade de um surto psicótico ou transtorno mental, como bipolaridade. Entretanto, não havia indícios clínicos ou comportamentais anteriores que sustentassem essa teoria. Além disso, Antônio não possuía documentos em seu poder, como passaporte ou CPF, o que inviabilizaria uma viagem por meios convencionais. Logo, as teorias mais convencionais começaram a dar lugar a especulações mais extraordinárias. Algumas pessoas começaram a sugerir que Antônio poderia ter sido vítima de uma abdução alienígena, uma hipótese que, por mais absurda que parecesse, parecia ser a única capaz de explicar o inexplicável. Enquanto a história de Antônio Roil começava a se espalhar, um detalhe curioso adicionava ainda mais combustível às especulações ufológicas. O piloto do avião que transportou Antônio e sua família de volta para Campinas relatou algo incomum. Durante o voo, um odor forte de enxofre preencheu a cabine da aeronave. Ele afirmou que nunca havia sentido esse cheiro antes e que, estranhamente, ele desapareceu após o término daquela viagem. Para muitos, esse detalhe era mais uma evidência de que algo fora do comum havia ocorrido com Antônio. O caso de Antônio rapidamente começou a ser associado a outros relatos de abdução no Brasil. Um exemplo notável foi o de Nilson Pátero, ocorrido poucos meses antes, em maio de 1974, em Colatina, Espírito Santo. Nilson também relatou ter viajado centenas de quilômetros sem explicação lógica e sob circunstâncias misteriosas. Os paralelos entre os dois casos alimentaram ainda mais a teoria de que Antônio poderia ter sido vítima de uma abdução alienígena. Apesar de não haver testemunhas de avistamentos de OVNIs na área de Campinas ou Vilhena na época do desaparecimento, a hipótese começou a ganhar força entre entusiastas da ufologia. Sem evidências físicas conclusivas ou testemunhas, o caso de Antônio Roil tornou-se um ponto de discussão em círculos ufológicos e científicos. Para os céticos, o mistério não passava de um evento isolado com explicações ainda desconhecidas. Já para os ufólogos, o caso representava uma janela para fenômenos além da compreensão humana. A cada relato divulgado, mais perguntas surgiam. O que aconteceu com Antônio durante aqueles 2 dias? Como ele percorreu uma distância tão grande sem deixar rastros? E o que explicava o cheiro de enxofre no avião? As respostas permanecem um enigma. O caso Antônio Roil rapidamente ganhou notoriedade nacional, sendo destaque em jornais e programas de televisão na década de 1970. Em horário nobre, emissoras exibiram reportagens que exploravam o mistério e buscavam respostas para o que parecia ser uma história fora da lógica humana. Especialistas em ufologia, jornalistas investigativos e até mesmo céticos contribuíram para os debates. Alguns questionavam se o caso poderia ter sido forjado, enquanto outros defendiam que não havia explicação convencional capaz de resolver o enigma. O impacto do caso transcendeu o tempo.
Décadas depois, Antônio Roil continua sendo citado em estudos e documentários sobre fenômenos inexplicáveis no Brasil. Ele se tornou um ícone na ufologia nacional, ao lado de outros eventos misteriosos como o caso Varginha e a Operação Prato. Sua história inspira discussões até hoje, desafiando cientistas e entusiastas a reconsiderarem os limites do conhecimento humano. Para muitos, a ausência de provas conclusivas, como marcas no corpo ou registros de avistamentos de OVNIs, apenas aumenta a fascinação em torno do evento. A família de Antônio optou por manter a discrição após o caso, mas ele nunca deixou de ser lembrado. Cada detalhe, desde a viagem impossível até o estranho cheiro de enxofre no avião, permanece gravado na memória coletiva como um mistério que desafia explicações. Mais do que uma história de abdução ou desaparecimento, o caso Antônio Roil é um lembrete de que nem tudo pode ser compreendido pela ciência ou pela lógica. É uma porta aberta para o inexplicável, instigando novas perguntas e mantendo viva a chama do mistério. Gostou desse mistério? Inscreva-se, deixe um like e compartilhe com amigos interessados. Se quiser mais vídeos como esse, ative o sininho para receber as notificações.